Vamos para as informações. Eu vou começar sobre essa polêmica envolvendo Flamengo, Conmebol, CBF e o Maracanã. É o seguinte, galera. O Flamengo, todo mundo sabe que a final da Libertadores será no Maracanã. Isso aí sabe há muito tempo. Há muito tempo mesmo. No acordo da Conmebol com a CBF, também com o governo do estado do Rio de Janeiro, ficou acordado que a Conmebol poderia fechar o Maracanã por alguns dias para poder fazer um tratamento especial no gramado, que todo mundo sabe que o gramado do Maracanã sofre há muito tempo. Beleza, o tempo passou, o Flamengo não chegou à final, o Fluminense chegou, e agora chegou o momento da Conmebol fechar o Maracanã para poder preparar o gramado. No primeiro momento, a Conmebol queria fechar o Maracanã por 20 dias, e com isso o Flamengo não iria poder mandar o jogo contra o Vasco, que é agora, no dia 22 de outubro, no Maracanã. O Flamengo virou e falou, não, calma aí. Não, a gente não aceita isso não, nós vamos mandar o jogo no Maracanã sim. E lembrando, esse acordo é entre Conmebol e CBF. A CBF prometeu algo à Conmebol que não iria poder cumprir, como não está podendo cumprir agora. O Flamengo falou, não, vamos mandar o jogo contra o Vasco no Maracanã. Só que o Flamengo também quer mandar o jogo contra o Red Bull Bragantino no dia 29 de outubro, também no Maracanã. E a Conmebol está revoltada com isso, porque se o Flamengo jogar lá, não vai ter tempo hábil, segundo a Conmebol, de preparar o gramado da melhor maneira possível, porque seriam apenas 6 dias de preparação no gramado. O Flamengo vira para a Conmebol e fala, daí, é o nosso estádio, é um jogo extremamente importante, e isso envolve muita coisa, galera, muita coisa. O Flamengo, quando joga no Maracanã, bota aí 60 mil pessoas fácil, uma renda aí de mais de 5 milhões de reais. Ainda tem isso. É um jogo contra o Red Bull Bragantino, rival direto do Flamengo, na briga por uma vaga na Libertadores. Por que o Flamengo tem que abrir mão de jogar no Maracanã? Ah, mas a Conmebol tinha um acordo. O acordo é com a CBF, não é com o Flamengo. Ah, mas se fosse o Flamengo na final da Libertadores, isso é discutir o sexo dos anjos. A gente nunca vai saber qual seria a postura do Flamengo. Nunca. Ah, o Fluminense iria ceder se fosse ao contrário. Quem me garante isso? E eu duvido, nenhum clube iria ceder. Como você vai ceder? E o Flamengo, além disso, está defendendo os direitos dos torcedores que têm pacote pro Maracanã. Porque o Flamengo vende pacote para o torcedor utilizar ida ao Maracanã. Não é como mandante no Mané Garrincha em Brasília, por exemplo. Então eu acho que o Flamengo está certíssimo em defender o seu direito. O Flamengo já está abrindo mão de jogar contra o Santos no Maracanã no dia 1º de novembro, alguns dias antes ali da final da Libertadores. Por que o Flamengo tem que abrir mão agora? Ah, bom senso. Gente, estamos falando de futebol. Isso é economia. Isso é dinheiro. Por que o Flamengo tem que abrir mão? Engraçado, os torcedores do Fluminense estão revoltados com a postura do Flamengo. Jornalistas estão revoltados com a postura do Flamengo. Só que o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, até o momento não está nada revoltado. Muito pelo contrário, a informação que eu tenho é que a postura do Flamengo é neutra, do Fluminense é neutra nas reuniões. Inclusive, a postura do Fluminense tem irritado a Conmebol, porque a Conmebol queria que os clubes que estão na final da Libertadores brigassem com a Conmebol para poder o Flamengo liberar o estádio, só que o Flamengo não vai liberar, e eu acho que está certo. O Flamengo não é obrigado a liberar. O Flamengo virou para a CBF e falou assim, CBF, por que você não adia o jogo, então, entre Flamengo e Red Bull Bragantino? Bota na data FIFA, por exemplo. Ah, não, o Red Bull Bragantino não quer. Beleza! E por que o Flamengo tem que querer ceder o seu estádio, deixar de jogar no Maracanã, deixar de ganhar muito dinheiro para acontecer a paralisação no Maracanã? Por que o Flamengo tem que ceder? Por que o Red Bull Bragantino não pode ceder? Por que a CBF não dá o jeito? É o que eu falo. O Fluminense não está errado, o Flamengo não está nem um pouco errado, a Conmebol não está errada. A verdade é essa, porque a Conmebol ouviu algo da CBF e do governo do estado do Rio de Janeiro. Quem está errado, na minha opinião, é a CBF, que prometeu algo que não pode cumprir. E prometeu
sem chegar a um acordo tanto com o Flamengo quanto com o Fluminense, que são os dois administradores do Maracanã. E a gente sabe por que o Fluminense não vai entrar em rota de colisão com o Flamengo. Vocês querem saber? Porque o Fluminense depende do Flamengo. Ou vocês acham que quem mantém o Maracanã de pé é quem? O Fluminense? Claro que não. O Fluminense não enche todos os jogos. Não enche todos os jogos. Encheu agora na reta final da Libertadores. Se a gente for olhar o Campeonato Brasileiro, qual jogo aí? Qual é a média de público do Fluminense? É o Flamengo que banca isso, é o Flamengo que mantém isso. Então, se o Fluminense irritar o Flamengo vai virar o Fluminense e vai falar: ô, então segura aí o Maracanã sozinho que eu quero ver. Então, gente, olha só, sem hipocrisia, quem está criticando o Flamengo está sendo hipócrita, porque todo clube faria a mesma coisa, eu não tenho dúvidas disso. É muito fácil criticar o Flamengo agora sem ter um pouco de empatia. Exemplo, o Botafogo não brigaria por isso? Agora, na reta final do Campeonato Brasileiro, iria abrir mão de jogar no seu estádio para ceder a Conmebol, sendo que em nenhum momento prometeu isso. Quem prometeu foi a CBF. O Vasco não faria isso, qualquer clube, o Palmeiras não faria isso, o São Paulo não faria isso. Poxa, Vini, mas desse jeito a Conmebol vai tirar o jogo do Maracanã e vai atrapalhar milhões de torcedores. Azar da Conmebol ou da CBF, que prometeu algo que, repito, não pode cumprir. Ou a CBF adia o jogo, simples assim, bota na data FIFA, pô. Ah, o Red Bull Bragantino não quer? Vai lá, CBF, agora resolva esse pepino. Dito isso, acho que o Flamengo está certo mesmo em manter essa postura, tem que jogar no Maracanã contra o Red Bull Bragantino, sim. Ou a CBF adia o jogo, bota na data FIFA em um outro momento. Eu não acho justo o Flamengo jogar em Brasília, Kleber Andrade, Espírito Santo, qualquer outro lugar. Não acho justo. Acho que o Flamengo tem que jogar no Maracanã, sim. Para finalizar o assunto, vamos atualizar a situação aí do Bruno Henrique. Hoje teve reunião lá em Belo Horizonte, na parte da manhã, também no início da tarde ali. É o seguinte, o Flamengo cedeu de alguns lados, alguns pontos. Agora o empresário do atacante, do Bruno Henrique, vai conversar com ele. Não conversou hoje, ó, por motivos óbvios, porque tem um jogo, inclusive, enquanto a gente grava esse vídeo, acabou de sair a escalação do Flamengo, com Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Gerson Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro, Gabigol, portanto, banco, como a gente já havia dito. Agora o empresário vai conversar com o Bruno Henrique, vai falar para ele o que o Flamengo propôs, o que o Flamengo aceitou mudar, e aí o Bruno Henrique vai dar a resposta. Mas, gente, eu repito para vocês, o Bruno Henrique não sai do Flamengo. O Bruno Henrique vai renovar com o Flamengo. Eu cravo sem medo de errar. Podem confiar. Bruno Henrique não vai para o Palmeiras. Bruno Henrique não vai para outro clube brasileiro. Ele vai renovar com o Flamengo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, forte abraço.